Colossenses, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 23. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, do 21 ao 23. Vamos começar então meditando, irmãos, nesse texto, fazendo algumas perguntas que são pertinentes para nós, né? Quando ligamos a televisão ou acessamos a internet, ou assistimos alguns programas, ou lemos alguns textos, alguns livros, às vezes ficamos nos perguntando, né, onde está a Escritura? Né? Por que tantas comunidades, tantas lideranças, tantos pastores, bispos, apóstolos, missionários, líderes de diferentes denominações, às vezes fazem cultos e reuniões das suas comunidades na internet, cultos que duram 2 horas, 3 horas, 4 horas, canta-se a beça, fala-se muito, e a palavra de Deus não é sequer lida. E quando é lida rapidamente, um pedacinho, um pretexto para uma outra argumentação, e aí se fala de muita coisa. Outro dia eu estava até vendo um desses pregadores famosos aí, que é bem engraçado, muito engraçado, já estou dando a dica, né? Hashtag fica a dica de quem é, engraçadíssimo, e ele estava explicando por que ele não explica a Bíblia como deveria. Ele dizendo que quando ele fala da Bíblia, dos textos, dos ensinamentos de Jesus, como eles são, as pessoas não prestam atenção. E quando ele conta as piadas e faz humor, as pessoas guardam o que ele fala. Então ele estava dando uma resposta dizendo que a opção dele pela comédia, pelo humor, pela graça, era uma opção estratégica, porque ele entende, de alguma forma, que aquilo faz com que as pessoas gravem melhor o que ele está dizendo. Mas não é assim que funciona. Porque se isso fosse verdade, se todos esses líderes e pessoas que usam as comunidades, as igrejas, a religião, se tudo isso que eles fazem fosse verdadeiro, fosse eficaz, o que ia acontecer? Nós teríamos uma multidão, um verdadeiro exército de cristãos e cristãs de todas as idades, com uma fé sólida, firme, transcendente, consistente, permanente. Mas não é isso que a gente vê. Bom, então, diante dessa pergunta e diante do texto de Colossenses, a Bíblia vai me levar para uma outra passagem para que eu possa meditar e entender o que a Bíblia está dizendo. Primeira Epístola de Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 14. Vejam o que a Bíblia diz. Ninguém pode colocar outro alicerce além do alicerce que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, ferro ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz. Será revelada como que pelo fogo, que prova a qualidade das obras, das ações, do trabalho de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, então o que foi construído e o que construiu receberá recompensa. Então, voltando aqui ao versículo 11. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Então, vamos pensar com muita calma, né? A fé cristã, ela é transcendente. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos dizer que a fé, ela é algo que nasce do próprio Deus. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé nasce em Deus
E Deus então desperta essa fé no homem. Esta fé que é despertada no coração do homem, ela é transcendente e ela conecta a criatura com o Criador. Mas ela é só o primeiro passo na jornada cristã. A fé que Deus desperta, ela precisa ser consolidada, edificada, arrumada, construída, para que ela possa permanecer e assim ajudar os cristãos a perseverarem na fé. Então eu comparo a fé a um edifício que você constrói. A própria Bíblia vai usar vários exemplos relacionados a isso. Aquele que guarda as minhas palavras, ouve os meus mandamentos, obedece aquilo que eu ensino, cumpre aquilo que eu proponho, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. A Bíblia também fala sobre a importância de nos edificarmos, de nos estruturarmos uns aos outros. A Bíblia também fala sobre a fé que cria raízes, fala sobre estarmos arraigados, firmados em amor, em Deus, em Cristo. Então a fé ela tem que ser construída. Ela não pode ser despertada pelo homem, mas ela pode ser construída, edificada, melhorada, aprimorada, aperfeiçoada. Pelo quê? Pelo conhecimento que nós adquirimos. Como diz o texto de Romanos 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O versículo, inclusive, ele começa assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam compreender e entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a fé que é despertada no coração do homem, ela precisa ser edificada. E esse edifício, ele é levantado e aperfeiçoado, solidificado, estabelecido pelo conhecimento que você adquire. Então cada pilar desse aí eu podia chamar de doutrina, de ensinamento, de teologia, de aprendizado, de discipulado, como você quiser chamar. O conhecimento de Deus é que edifica a sua fé. Bom, mas aí a pergunta mais importante é a seguinte: onde que esses pilares são estabelecidos? Em que lugar que eles ficam? Porque vocês observem aí na cidade quando chove muito, né? Onde tem encosta, às vezes o cara fez uma casa incrível, sensacional, com pilares enormes, né? Tudo organizadinho, só que o lugar é mole, ou é perigoso, ou é sensível ao tempo, ou tem alguma irregularidade lá que não segura, cai tudo. Que é mais ou menos o que Jesus disse em Mateus 7. Quem ouve as minhas palavras e confia e faz aquilo que eu digo, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Agora, aquele que não faz isso é semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia. E aqui no Rio de Janeiro, especialmente, todo ano chove, toda vez que chove, cai casa de alguém em algum lugar. E aí ficam aquelas discussões na televisão, né? Por que se permite que as pessoas construam? Ou seja, todo mundo sabe, o governo sabe, as pessoas sabem, que aquele lugar ali não é seguro. Apesar de ser uma casa às vezes grande, bem feita, não é seguro. O que dá segurança para o edifício que você constrói é o lugar onde você firma. O que dá segurança é o lugar onde você coloca. Dá firmeza ali. Então onde que você vai colocar os pilares do seu conhecimento? Onde que vai firmar aquilo ali? Em que lugar? Esse é o problema, é o fundamento. O fundamento é que tem que ser sólido para que a fé que está lá em cima seja sólida também. Tem que ter um chão firme, um lugar firme, para você fincar os pilares da sua fé. Senão não adianta. E é por conta disso, é por causa desse motivo, dessa análise que a gente está fazendo, que Paulo começa a carta de Colossenses aos Colossenses, na realidade em que eles viviam,
firmando alguns pilares que são importantes, como alguns que nós já falamos aqui, como por exemplo nós já estudamos aqui no nosso primeiro encontro, no segundo encontro, que Jesus é o Senhor do cosmos, que tudo existe nele, subsiste nele, que não importa que poder exista no universo, qualquer coisa que exista, nada é maior do que Cristo. Ele vai consolidando a fé. Uma fé que nasce de Deus. Preste atenção no texto e preste atenção no que a gente está meditando. Olha só, a fé não é produzida pelo homem. Ponto final. É Deus que desperta o coração do homem. Mas depois que essa fé é despertada, ela precisa ser edificada, colocada sobre um fundamento sólido, firme, para que ela possa suportar, como Jesus explicou no texto que eu já citei. Dependendo de onde você constrói a casa fica ou a casa cai. E quando nós vemos a realidade dos colossenses e olhamos para a nossa realidade hoje, o que se percebe? Que muitos de nós, vários de nós, para não dizer todos nós, quase todos nós, construímos as nossas casas em solos, em chão frágil, que não segura a fé. No meio das adversidades, para a gente usar a linguagem bíblica, né? As tempestades da vida, as questões que nos afligem, as circunstâncias, etc., a casa balança, ou a parede trinca, e parece que tudo vai desmontar. Porque, como Paulo está ensinando aos colossenses, e nós precisamos aprender também, a fé cristã, ela é transcendente, ela leva para o porvir. Por mais que eu tenha ou assuma um discurso, uma narrativa vitoriosa, de coragem, de enfrentamento, de perseverança, que eu não vou deixar me abater, levanta a cabeça, dá a volta por cima, essas coisas que os cristãos vão repetindo o tempo todo, por mais que isso seja real, por mais que eu deseje que isso seja real, se não houver um alvo, uma meta, um objetivo, um propósito final, tudo isso se esvai dependendo da circunstância. Não tem coragem que suporte todas as circunstâncias. Nós poderíamos até citar aquela frase que todo mundo diz, né? Fulano tem paciência, parece que ele tem paciência de Jó. É uma frase que virou comum, né? Paciência, eu estou precisando de paciência de Jó. Por quê? Porque a gente parte da premissa de que Jó teve muita paciência. E teve mesmo, mas até o Jó, que teve muita paciência, num determinado ponto da sua jornada, a parede dele também trincou. Ele também colocou em xeque, colocou em dúvida e questionou se Deus era justo, se aquilo era necessário, se ele merecia passar por tudo aquilo. E não adianta fingirmos que não acontece. Em algum momento, cada um de nós aqui, em alguma circunstância, olha para o espelho e diz para si mesmo que não entende, não compreende, não aceita e acha que não merece. E as comparações são inevitáveis, porque afinal de contas, fulano, beltrano, cicrano, que são muito piores do que eu, aí vem a minha análise humana, né? Muito piores do que eu, não estão vivendo esse drama que eu estou vivendo, e eu não mereço isso. Todas essas coisas nos mostram que o chão onde a gente firma, a coluna que sustenta a nossa fé não está bom. E a Bíblia então vai nos dizer, e Paulo também vai nos dizer, o texto vai nos dizer, os apóstolos vão dizer, os profetas vão dizer, todo mundo vai dizer que se você quiser ter uma fé sólida, consistente, você precisa colocar as colunas da sua casa em cima da palavra de Deus, das Escrituras. Pode orar 1000 horas por semana, essa casa vai trincar. Pode participar de cultos diários, esta casa vai trincar.
pode ter as maiores experiências espirituais, místicas, transcendentes. Esta casa vai trincar. O que sustenta a fé nada mais é do que a Escritura. E o texto que a gente acabou de ler, versículo 11 de 1 Coríntios 3. Ninguém pode colocar outro alicerce. Só tem um alicerce capaz de sustentar a nossa fé, e é Cristo. Não há outra coisa que sustente a nossa fé a não ser Cristo. Nada mais. Todos os demais elementos fragilizam a nossa fé e tornam a nossa fé inconstante, facilmente questionável, frágil, podendo ser diluída, derrubada a qualquer momento. A igreja brasileira, na verdade, o que acontece? A nossa realidade religiosa, ela impõe uma quantidade enorme de regras extra-bíblicas. As pessoas não leem nada. Eu não vou nem perguntar se você tem lido a Bíblia para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Vou deixar que você mesmo se faça essa pergunta. Mas, de fato, as pessoas não leem nada, leem muito pouco. É um aprendizado fragmentado, quase zero. Leem nada, não leem, não meditam, porque provavelmente não foram ensinados dessa forma, ou não creem dessa forma, mas enfim, não leem, mas aí se sentem cristãs pela quantidade enorme de regras que são colocadas, e elas então vão se submetendo àquilo, vão se regulando, como se as regras da religião, as regras da moral, do cotidiano pudessem regular e medir o que nós somos. Então nós nos acostumamos com uma religião que é dessa forma. E pensando um pouco mais, pensando um pouco melhor, quanto mais as comunidades e as tradições das igrejas são autoritárias, são rigorosas, são rígidas, são tradicionais, são conservadoras, são duras, parece mais ainda que a coisa está funcionando, que a coisa é boa. São tantos limites, são tantos procedimentos, são tantos critérios que parece o quê? Que eu estou num caminho certo, no caminho correto, no caminho que vai me levar para a eternidade. Então, observe que as comunidades, a religião e nós mesmos, muitas vezes trocamos a Bíblia, trocamos a Escritura, trocamos os textos pelos ensinamentos religiosos, ou pela cultura da religião, ou pelo comportamento religioso. Um exemplo muito simples, bem básico assim. Você não fala nenhum tipo de palavrão, então você já se considera puro. Aí o Davi, que é um degenerado, né, uma pessoa completamente entregue às paixões, aí ele xinga um palavrão, já olho para ele e me comparo, falo assim, esse homem é um homem imundo, e eu sou uma pessoa pura. A palavra de Deus deixa de ser o alicerce, deixa de ser o fundamento, e a gente passa a regular os outros e a se regular por comparações. Então eu vejo um casal discutindo e falo assim, na minha casa isso não acontece, então a minha casa é abençoada. Ou eu vejo alguém passando necessidade financeira e eu olho assim, eu não passo por essa necessidade, então eu tenho uma vida abençoada. Deus está me protegendo, Deus está do meu lado. As tradições, as lideranças, os lugares, tudo isso vai ganhando mais força do que a palavra de Deus tem. Então de Bíblia mesmo a gente não entende nada, não sabe nada, não lembra nada, mas o culto, os horários, os dias, os nomes, a maneira de agir, isso tudo acaba sendo um validador, acaba sendo um fundamento da nossa fé. A gente vai construindo isso, vai construindo o edifício da nossa fé em cima dessas coisas. E obviamente, quando vem o problema, o pilar racha. Ou quando a liderança tem um problema, o pilar racha. Ou quando alguma coisa sai do meu controle, tudo vai se desestruturando ao meu redor. A liberdade que os cristãos têm, ela não exclui a validade permanente da palavra. A liberdade dos cristãos não exclui a validade permanente da palavra. Então eu preciso pensar nisso, né? Se eu conheço pouco
ou quase nada das Escrituras, isso não importa para mim, isso não faz diferença, então há uma distância muito grande entre o que a Bíblia propõe e o que eu sou. Há uma distância muito grande entre o que eu acho que sou e o que a Bíblia diz. Porque a minha liberdade, o meu jeito de ser, não exclui a validade das Escrituras. E a Bíblia, além disso, ela se opõe absolutamente aos legalismos humanos. Ou seja, o controle rigoroso da moral, do comportamento, da linguagem, das roupas, da sexualidade, da maneira de pensar. A Bíblia se opõe a esse controle, porque ele é um controle falso. Ele não gera no coração do homem pureza. Pelo contrário, quem se submete a qualquer tipo de controle e entende que essa submissão gera pureza, engana o próprio coração. Porque, na verdade, você pode viver na igreja, do lado da igreja, sentado na igreja, 10 anos, 20 anos, 40 anos, 100 anos, sem nunca ter realmente se encontrado com Cristo. Nenhuma dessas ações religiosas purifica o coração do homem. Pode fazer o que for, não há solução para isso. É o que o texto de Colossenses está dizendo desde o versículo 1 do capítulo 1, que tudo existe, subsiste, começa e termina em Cristo. Então, sem Cristo, eu posso construir um templo maravilhoso do lado de fora, na minha cabeça, dentro do meu coração, mas são templos falsos, frágeis e que vão cair em algum momento, porque o fundamento é errado. Então, hoje, o que acontece? Nós vivemos num tempo de hostilidade aos mandamentos. Há um grupo de cristãos que se dizem cristãos, que se autodenominam cristãos, que rejeitam pedaços da Bíblia, textos da Bíblia, partes da Bíblia, tem hostilidade ao que ela diz. Uma frase que se dizia muito nos anos 80, anos 90, estamos no tempo da graça, estamos no tempo da graça. Aí o camarada vai excluindo o Antigo Testamento, vai excluindo Deuteronômio, vai excluindo Levítico, vai excluindo os profetas, porque ele só lê o Novo, só lê os Salmos, é seletivo nos textos. Então há pessoas que têm hostilidade aos mandamentos, hostilidade aos ensinamentos, tem rejeição, tem resistência ao que a Bíblia diz. E do outro lado também vivemos num tempo em que as pessoas que não são hostis à palavra, elas acabam sendo hostis à liberdade, se incomodam com a liberdade, então preferem a prisão, a dureza, o rigor, o controle, as amarras, a vigilância, muita vigilância, todo mundo se vigia, prefere isso. Aos que detestam a palavra e querem abrir mão de tudo, e aos que usam a palavra como subterfúgio, como propósito, como motivo, e por conta disso transformam a fé, a religião, num controle rigoroso de comportamento, de moral, de linguagem, de pensamento, enfim. Mas o que a Bíblia vai dizer é que a palavra de Deus é o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. Então observem que no texto de Colossenses que nós estamos lendo, o autor do texto ainda nem entrou nas questões do dia a dia, da prática, as demandas, o que está rolando. Ele está, antes de discutir qualquer assunto, ele está trazendo de volta aquilo que deveria ser o fundamento da fé. Todos nós, cristãos e cristãs, deveríamos de manhã, ao levantar, repetir para o nosso próprio coração, ir direto nos textos e relembrar na nossa mente quais são os fundamentos que dão sentido para a nossa fé. Porque se Cristo não é esse fundamento, se ele não é a base do que a gente crê, a nossa fé está perdida, ela está dispersa, ela perdeu o significado, perdeu a essência, perdeu a razão. E isso é o que nós deveríamos repetir. É isso que nos dá força suficiente para continuar caminhando. Aí você poderia perguntar então, tá bom, quais são esses ensinamentos, quais são essas instruções que fazem da Escritura fundamento importante para a minha fé? São essas que Paulo está dizendo aqui nos versículos que nós lemos. Primeiro, vocês estavam separados de Deus. Esse é o primeiro fundamento. Vocês estavam
separados de Deus. Isso não tem a ver com bondade, com maldade, fato de falar palavrão ou não falar, ser pervertido ou ser bonzinho. Não tem nada a ver. Tem a ver com a natureza humana. Vocês estavam separados de Deus. Então todas as coisas divinas são incompreensíveis para o homem que está separado de Deus. Mesmo que você viva na igreja a vida inteira, vai ouvir pregação toda semana, todo domingo, de manhã, de noite, na televisão, na internet, no rádio, como era antigamente. E isso não faz sentido, porque o homem que não se encontrou com Cristo, que não conhece a Deus, ele está separado. Isso é da humanidade. Então fica embolado na nossa cabeça. Não adianta. Não resolve. Não gera fé. Pode recitar os textos, citar as passagens em português, em grego, em aramaico, em latim. Pode o que quiser. A humanidade está separada de Deus. Essa é uma consciência fundamental. Se eu tivesse essa dúvida, irmãos, sobre o meu encontro com Cristo, se por algum segundo eu tivesse essa dúvida, do tipo assim, eu não tenho certeza, eu não me lembro, eu não viria mais aqui, irmãos. Tem coisa melhor para eu fazer. Não gastaria mais o meu tempo em cultos, em músicas, em ensinamentos, porque isso não vai gerar em nada. Não é o culto, não é a reunião, não é o nosso encontro que vai gerar fé no nosso coração. É o contrário. É a reunião dos cristãos que se encontraram com Cristo que gera o culto, que gera a adoração, que dá sentido para o que a gente faz. Não é de dentro para fora. Perdão, não é de fora para dentro que a nossa realidade vai mudar. É de dentro para fora que Cristo muda o nosso interior. E quando a nossa boca se abre, em qualquer circunstância, rios de água da vida saem do nosso interior. Se houvesse um segundo de dúvida, você pode ter outras dúvidas. Porque ter dúvida faz parte, irmãos. Ter medo, ter questionamentos, inquietações, faz parte. Faz parte, tranquilo. Qualquer um aqui que disser que não tem nada, ou está nos enganando, ou está enganando a si mesmo, ou está enganando os dois. Isso faz parte. Agora, se houvesse dentro de mim um segundo, por um segundo, eu não me lembro, acho que não. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo, perdendo o tempo de vocês, jogando nosso tempo fora. Por quê? Porque as pessoas não podem conhecer o Senhor se primeiro não se encontrarem com Cristo. Essa é a realidade. Vocês estavam separados de Deus. Isso é um fundamento. Não existe quase crente. Minha mãe é quase crente. Meu pai é quase crente. Meu primo é quase crente. Olha, só falta. Não existe isso. Isso é uma falácia da religião. Isso é um engano nosso. Isso é uma loucura que mexe com o nosso coração. Ou você se engana, entra na religião sem nunca ter se encontrado com o Senhor, ou acaba tendo aquela reação natural sarcástica, né? Sarcástica, agitada, estressante, quando alguém fala de Deus. É óbvio, porque o homem está alienado. Há uma alienação. Isso é um fundamento da fé. Não tem meio termo. Ou se encontrou com Cristo, ou não se encontrou. Não há um meio termo. Isso é o fundamento. Então cada um de nós tem que buscar dentro do seu coração, na sua cabeça, na sua memória, em que momento a mente se abriu. Pode ter sido num encontro extraordinário, né? Depois da capotagem do carro, na UTI, no meio de uma crise, uma oração quebrantada no hospital, porque a galera gosta dessa coisa, da experiência sobrenatural. E pode ter sido também domingo após domingo, na escola bíblica, com a mãe, com o pai, não importa, mas em algum momento, o coração tem que despertar. Em algum momento o Espírito Santo abre os olhos do homem, em algum momento a luz de Deus entra, porque senão, se isso não aconteceu, não acontece, ou não acontecer, permanecerá separado de Deus. Isso é um fundamento. Isso é um fundamento. Não caia nessa falácia, nessa história religiosa de que todo mundo vai viver feliz. Isso é um conto de fada. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que quando Cristo veio, ficou estabelecido para sempre
A salvação para os que creem, a perdição para os que não creem. Ponto final. Então isso é um fundamento da fé. E nós muitas vezes também somos culpados, né? Você acaba convidando as pessoas para vir para a igreja, a pessoa vem, gosta desta igreja, gosta de outra igreja, não importa que igreja, gosta da igreja, aí fica, e a gente fica ali meio que alimentando aquilo, como se aquilo fosse uma expressão de novo nascimento, de fé genuína, e não é. A fé genuína começa no interior, quando Cristo entra no coração do homem. Isso é um fundamento da fé. E Paulo continua, e o texto continua. Em suas mentes vocês eram inimigos. Essa inimizade, essa disputa, essa distância, essa ruptura, ela não é moral. Tem a ver com a natureza. O problema é que nós, seres humanos, não temos esse filtro. Então na nossa cabeça é tudo moral. É comportamento. Bebia, não bebe mais. Fumava, não fuma mais. Matava, não mata mais. Xingava, não xinga mais. Roubava, não rouba mais. Traía, não trai mais. Então agora é cristão. Não! Claro que não, porque não é de natureza moral. Tem a ver com a mente. É um fundamento, é uma base. A fé é construída sobre esta verdade. Qual verdade? Todos estavam separados. E todos tinham na sua mente inimizade contra Deus. Não porque acha Deus ruim, ou porque odeia tudo isso. Porque é da natureza humana. É da natureza humana esta separação. E o Evangelho, que é Cristo, ele atinge as pessoas em alienação. Estão alienadas, separadas de Deus. Não adianta, a gente já falei aqui várias vezes, né? Repete comigo. Eu agora creio que Cristo, isso não adianta. Não é a repetição, não é a religião, não é o entendimento humano. Tem que haver um encontro genuíno, de dentro para fora, do Espírito Santo dentro do coração. É o Espírito Santo que arranca a alienação de dentro do coração. Senão não há conversão genuína. E eu digo isso para os irmãos com dois sentimentos. O primeiro sentimento de preocupação, ao ver a multidão, ao ver o que acontece ao nosso redor, ao ver os estudantes de teologia, ao ver as pessoas que ainda estão alienadas, isso me preocupa. E o outro sentimento é de alívio, porque não está na nossa mão converter corações. Só quem tem esse poder é Jesus, irmãos. Isso, ao mesmo tempo que me preocupa, ver um monte de gente alienada, batendo cabeça, sem saber o que fazer, apostando na religião, ao mesmo tempo isso me traz alívio. Porque parece que há um descontrole, mas pelo contrário, como o texto diz em Colossenses, Deus continua governando o universo. E só encontrará o Senhor aquele para quem o Senhor se apresentar. Então isso nos traz um alívio. Isso também significa que a gente não precisa vir para cá, para o Facebook, para o canal, para o YouTube, para o culto, fazer presepada, né? Ou montar um grande esquema, contratar uma super banda e atrair as pessoas e criar metodologia no discurso. Na verdade, nós não precisamos fazer força. Nós só precisamos repetir, ensinar e nos comprometer com a palavra de Deus. A palavra de Deus trabalha sozinha. Não precisamos fazer força. Se estamos aqui nessa noite, nos encontramos aqui nesse tempo, por alguma razão foi assim que Deus quis que acontecesse. Mas não precisamos nos esforçar. Toda a metodologia humana aplicada na religião para atrair, para encher, para capacitar, para qualificar, para alcançar, precisamos alcançar. Não precisamos. Precisamos é proclamar Cristo, ensinar a palavra. E o Espírito de Deus é que convence o coração do homem, como nós já vimos em outros textos, e tira o homem da alienação. Essa alienação que está na sociedade, que está na natureza humana, que está em todo mundo, ela é muito pior na igreja, é muito pior entre nós. Que aí o camarada acha, entende, se autoexamina e se autoavalia como alguém aprovado, escolhido, abençoado, salvo. Mas na verdade, a única pessoa capaz de salvar o homem e reconciliar o homem com Deus é Cristo. E é isso que o texto diz. Então vejam como é o fundamento da fé. Todos estão separados. Nas suas mentes, todos rejeitam o Criador.
Mas aí veio Cristo e reconciliou esse homem com o Criador. Não foi você, homem ou mulher, que acordou um dia, veio à igreja, sentou-se na cadeira, se arrumou, levantou a mão, eu quero. Não, na verdade foi o próprio Deus que reconciliou o homem do seu jeito, não do nosso jeito, nem do jeito da igreja, com a moral do mundo, com a moral... É do jeito de Deus. Foi Deus que fez isso no coração daqueles que creram. Então tudo mudou. E não fomos nós que fizemos isso. Foi Deus que fez isso. Como que ele fez isso? Como nós já lemos aqui vários textos. Isaías 61, texto que lemos aqui várias vezes, falamos dele hoje. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu, me escolheu, me separou, me aprovou para proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Foi uma ação de Cristo na direção do homem. Foi uma ação do próprio Deus na direção do homem. O que ele fez? Encarnou, como está escrito no Evangelho de João, que nós estamos estudando às quintas-feiras. No princípio era o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo virou gente e habitou entre nós. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito, ou seja, é o Pai, igual ao Pai, como o Pai, da mesma natureza do Pai. É o próprio Deus entre nós. Emanuel, Deus conosco. Com o corpo igual ao nosso. Nascido de mulher. Crucificado, morto. Igualzinho. Colocando-se como substituto em nosso lugar. Pagando um preço que nós nem sabemos o que significa. Vamos falar a verdade, irmão. A gente nem sabe do que está falando, de fato. A gente fica aqui romantizando, poetizando, né? Aquela música que a gente canta talvez seja uma das que melhor expressa isso. Jamais saberei, não saberei, não tenho ideia do preço pago. Porque, de fato, nós nem sabemos o que significa. Porque nem estávamos lá. É algo que pegou na natureza humana, nos separou do Criador, chegou a nós. E só a fé em Cristo e a revelação das Escrituras é que faz com que a nossa mente aceite uma coisa que é tão distante da nossa realidade. Tão distante, é intangível. Mas a Bíblia vai dizer, nós cremos nela, e a fé ativa essa compreensão. Ela vai dizer que o homem, que a criatura está separado do Criador, mas o próprio Criador nos reconciliou com Ele. Isso é um fundamento da fé. E aí eu pergunto para você, uma pergunta retórica, obviamente, para você pensar. Aquilo que Deus reconciliou, alguém pode desreconciliar? Aquilo que Deus plantou, alguém pode arrancar? Aquilo que Deus construiu, alguém pode roubar? Aquilo que Deus criou, alguém pode descriar? Ora, irmãos, como é que o texto está sendo construído? Ele é o princípio, Ele é o Deus do cosmos, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o início, dele sai, para Ele vai, Ele tem toda a força, todo o poder, toda a autoridade, toda a glória. O que Deus pode fazer que alguém como nós, pobres mortais, pode desfazer? Então, isso é um fundamento da fé. Por mais que eu faça força, da mesma forma que eu não tenho força humana, mental, emocional, para abrir a porta da eternidade e entrar lá, da mesma forma, quando Cristo se apropria da minha vida, não há nada que possa me arrancar da sua mão. Porque Ele tem todo o poder. Ele me reconciliou. Não foi uma escolha. Eu já contei para os irmãos aqui que num determinado tempo da minha vida, eu tive um problema de saúde, entrei em coma. Entrei em coma. Em coma, você não é nada, mas você é uma planta. Acabou. Se o médico quiser arrancar, cortar, tirar, despedaçar, exportar, jogar fora, o que quiser fazer, vai fazer. Você vai reagir? Você vai sair do coma? Você é o quê? Uma assombração? Não vai. Você nem sabe o que acontece. Então, na verdade, naquele período ali, de quase 11 dias, eu fiquei completamente imóvel, completamente dependente, completamente entregue à competência ou à incompetência de quem estava mexendo no negócio. O que o médico fizesse certo ia dar certo, o que fizesse errado ia dar errado. Posso fazer nada. Eu não posso acordar do coma
Igual um louco, e dizer assim, acordei, consegui. De dentro de mim arranquei energias e recuperei-me a mim mesmo. Isso não existe. Enquanto eu estava lá desacordado, estavam os caras lutando contra a diabetes, lutando contra o corpo, tentando fazer acordar, dando a medicação, tendo paciência, a família angustiada, as pessoas pedindo a Deus ajuda, e tal, o camarada era desacordado. Não há nada o que fazer, nada. Então eu estava na mão dos caras, na mão da realidade, na mão do tempo. Isso considerando uma situação do cotidiano, porque muitos de nós aqui já passamos por questões assim relacionadas à saúde, hospitais, cirurgia, coma, enfim. Agora pensa numa coisa eterna, para além, muito maior, muito mais incrível, muito para além da nossa capacidade de compreensão. Nós não conseguimos, irmãos, sair do coma, não conseguimos arrancar uma doença de nós, não conseguimos tirar. Então vem a Bíblia e diz o quê? Não se preocupe, porque Ele te reconciliou com Deus. Ele resolveu o que não tem solução. Ele deu solução porque é insolúvel. Ele fez o que você nem sabe, mas creia que Ele realizou. Então isso é um fundamento. É o que vai dar base para a minha realidade. Como Ele fez isso? Pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Foi através da cruz, com o seu sangue derramado na cruz, nos substituindo, recebendo a condenação por algo que deveria ser feito, dado, realizado na criatura. O próprio Criador suportou o juízo. Então ele está dizendo o quê? Que Cristo mudou a nossa realidade pela sua obra na cruz. Ele fez isso. Então não é você que vai mudar. Isso é o fundamento da fé. Nada que você faça vai te tornar mais puro, mais santo, mais agradável. E nada do que você faça vai te tornar mais impuro, menos santo, menos agradável. Você não tem poder para melhorar nem para piorar. Porque Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos. Quando nós estávamos separados. Quando nós estávamos perdidos. Não nos escolheu por mérito, mas por vontade própria. Então nem para melhor nem para pior a gente faz nada. Então o que a gente faz, irmãos? A gente constrói a fé nesta convicção, nesta realidade, e faz o quê? Descansa na graça de Deus. Isso é um fundamento. Sem esse fundamento, sem essa base, a nossa fé é frágil. Ela está perdida, porque você vai ficar medindo os outros e se medindo o tempo todo. Julgando os outros e se julgando. Estou bem, estou mal, estou bem. Essa igreja é fraca, essa igreja é forte, esse pastor é bom, esse pastor é ruim. Não importa se somos fracos ou fortes, bons ou maus. O que importa é se Cristo entrou ou não no nosso coração. Se não entrou, nós estamos perdidos. Se entrou, a vitória é nossa, irmãos. Amém. Pelo poder que há em Cristo Jesus. Construam em cima dessa realidade, né? Nesta base que a nossa fé é construída. O que Jesus fez em nós e o que Ele fez por nós. É nisso que os cristãos se baseiam. Para nós, irmãos, não importa. Não faz diferença se tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem, se tem saúde, não tem. Essa não é a nossa discussão. Não é por isso que nós nos reunimos. Obviamente, quando nos reunimos, tudo que faz parte da nossa vida vem à tona. Mas isso não é o ponto principal. O que nos uniu, o que nos reuniu, é o fato de que Cristo nos alcançou. Então nós nos reunimos para nos relembrar, e nos incentivar, e nos motivar, e nos fortalecer a seguir firmes por causa desta fé que está construída sobre uma base sólida. Cristo nos apresenta diante de Deus como pessoas santas. Vejam o que diz o texto que a gente estava lendo aqui agora. Colossenses 1, 22. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-lo diante deles santos. Não é para nos tornar santos, ou para nos levar por um caminho de autossantificação. Ninguém autossantifica-se a si mesmo. Isso é impossível. Isso é um conceito equivocado. Isso não é o conceito bíblico. Não tem purificação. Ninguém se purifica. O que o texto está dizendo é o seguinte, no versículo 23. Permaneçam. Continuem. Perseverem. Não desistam. Mas se você entende que foi santificado, viva como alguém que é santo. Não como alguém que mereça
ou que precisa, ou que deve, alguém que é, não com alguém que precisa. Permaneça, continue, desde que continuem alicerçados, firmes, não se afastem da esperança do que vocês ouviram, perseverem no que vocês são. Então ninguém se santifica. Todo esse processo de santificação que a religião propõe é só vaidade. Eu oro mais do que você. Eu dou mais oferta que você. Outro dia eu vi um pastor qualquer, um pastor X qualquer no Instagram, alguém perguntou para ele, até botei lá no grupo, né? Alguém perguntou para ele assim, pastor, qual é o seu time de futebol? Ele estava no estúdio, bonitão, com uma lâmpada muito legal, dourada, uma câmera top, uma imagem linda, no Instagram. Qual é o seu time de futebol? Eu não torço para nenhum time. A Bíblia diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que no mundo há. Mas o Instagram não é do mundo, né? O Instagram é de outro mundo. O Instagram é uma ferramenta de mídia espiritual. O time é coisa do capeta. Eu até entendo que o Flamengo seja do capeta, ou que o Corinthians seja do capeta. Mas dependente para quem você torce, aí o outro time vira do capeta. Mas assim, quando você pensa numa santidade seletiva ou num processo de purificação próprio, você também vai ficar seletivo. Você vai definir o que é santo e o que não é, o que pode e o que não pode. O que deve ser. O camarada cara de pau na internet, no Instagram, dizendo que o futebol é do mal, mas o Instagram é do bem. Aí vai vir um outro e vai dizer, o Instagram é do mal, mas o rádio é do bem. Aí o outro vai dizer, o rádio é do mal, mas o cavaquinho é do bem. Ah, o cavaquinho é do bem. Até o Pedro achou bom. Viu como é que ele entende? Isso é seleção, irmãos. Eu me lembro quando eu era mais jovem, bem mais jovem, há mais ou menos uns 200 anos atrás, você não podia ter percussão na igreja. Não podia ter percussão. Atabaque, nem pensar, atabaque é um instrumento de Satanás. Bateu no atabaque e desce no espírito na hora. Você vê, se você purifica a si mesmo, você vai definir o que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que você veste, o que não veste, o que come, o que não come. Ainda bem que não somos nós, ainda bem que é Cristo que nos santifica, do jeito que somos. Quando Ele nos santificou? Quando nós cumprimos os nossos votos? Quando demos as nossas ofertas? Não, Ele nos santificou quando éramos inimigos de Deus, separados de Deus. E como Ele fez isso? Derramou sobre nós um óleo santo. Lembra daquela música? A unção que vem do trono, derramada como óleo, fortalece. Não, irmãos. Como Ele nos santificou? Cristo entrou em nós. O que nos torna santos não é a nossa maneira de viver. O que nos torna santos é o fato de que Cristo vive em nós. Ele é santo. E a sua presença nos santifica. Se Cristo está nesse lugar, nessa noite, e é assim que nós cremos, este lugar é santo, porque Cristo está entre nós. Amém. Não importa quem somos, ou como nos vestimos, ou como nos... Isso é um fundamento, irmãos. Isso é algo que tem que edificar a nossa fé. Que tem que ser base para que a nossa fé não seja infantil, ou mística, ou sincrética, ou maluca, louca, completamente distante da realidade bíblica. E quanto mais você conhece a palavra, quanto mais você vem à igreja e se reúne com cristãos que nasceram de novo, quanto mais você entende quem Cristo é, o que Ele fez, e o que Deus promete àqueles que creem no seu nome, como é que você se vê? Quanto mais eu olho para a Escritura, quanto mais eu sei quem Cristo é, mais eu me percebo como pior, indigno, não merecedor. É óbvio. Cada vez que a palavra de Deus é lida, cada vez que a ceia é distribuída, cada vez que o nome de Cristo é invocado, eu olho para a minha vida, para o meu comportamento, para os meus pensamentos, eu me sinto indigno. E por mais indigno que eu me sinta, não importa, a obra de Cristo na minha vida, ela é plena. Amém. Ela é completa, não depende de como eu me sinto. Se eu nasci de novo, não importa. A tendência é que eu me sinta cada vez pior.
Mas nada disso muda o fato de que o que Cristo fez na cruz está consumado e durará para todo sempre. Essa é a realidade bíblica. Por que somos santos? Porque Cristo está em nós. Olha o versículo 22. Ele os reconciliou pelo corpo de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos. Agora olha a outra palavra, que é a minha palavra preferida. Inculpáveis. Não tem culpa, irmãos. Não há nada que possa servir de peso para nós. Porque uma das coisas que a religião mais gosta de fazer é colocar peso sobre as pessoas. E quando não é religião, somos nós mesmos. Fulano, Beltrano, Ciclano, apontando. Mas o que o texto está dizendo é que diante dos homens pode até haver culpa. Mas diante de Deus, os que nasceram de novo são inculpáveis. Pode falar o que quiser. Inculpáveis diante do Senhor. Então vamos ler outro texto. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, o que diz o texto, irmãos? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou nova criação. As coisas velhas passaram. Eis que tudo... Ponto final. Mas isso não é porque eu acho, ou porque eu entendo, ou porque eu acredito. É porque a palavra de Deus é um fundamento. Ela está afirmando. Ela está afirmando. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso é um fundamento da fé. Então você pode ser cristão, servir a Deus, passando por momentos de tristeza, passando por momentos de revolta, passando por momentos de alegria, passando por momentos de depressão, crises conjugais, estabilidade familiar, dívidas, dinheiro sobrando, não importa. Porque o fato de você estar curado, com casamento legal, com dinheiro sobrando, não torna você um cristão melhor. E o fato de estar tudo enrolado não torna você um cristão pior. Porque não tem melhor e não tem pior. Entre nós são todos homens e só Cristo é o Senhor, irmãos. Não tem melhor nem tem pior. São cristãos e cristãs. E Cristo no centro. Para ele converge todas as coisas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ponto final. Ponto final. E é óbvio que esta palavra, que esse texto, lido, explicado, claramente, lentamente, como eu estou fazendo com ele, lentamente, bem devagar, ponto a ponto, vai gerar no coração dos que nasceram de novo profunda gratidão e esperança. E dos que não nasceram de novo, revolta, resistência, amargura, reclamar para casa, acabou o culto, vai para casa reclamar. Que palavra? Eu não concordo. Isso é um absurdo. Ele pregou, mas não concordo com ela, porque não adianta. Vim para a igreja, está com a vida torta, vim para a igreja, está descendo. O problema é seu. O problema é seu, se você pensa assim. O problema é seu. Fica com problema para você. Porque o que você pensa não é nada diante do que a Bíblia afirma. É o que importa para nós. E aí nós podemos escolher entre ficar com o texto ou fingir que ele não existe. E é isso mesmo. Vamos ler outro texto. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Do versículo 34 em diante. Quem os condenará? Foi Jesus que morreu e que ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu poderia até ir lá no versículo 33 e perguntar: quem acusará? Quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Olha só, irmãos. Pega o versículo e coloca a sua vida nele. Angústia? Somos nós. Momentos de tribulação? Somos nós. Momentos de perseguição? Pode não ser uma perseguição religiosa. Pode ser no trabalho. Pode ser na família. Pode ser na sua rua, no colégio, na faculdade. Por outras questões. Momentos de fome. De nudez. O que mostra que nenhum cristão, por ser cristão,
está isento de passar em algum momento por essa situação. Alguns de nós não enfrentam, graças a Deus. Que bom. Mas outros enfrentam. Nudez, perigo, espada. Aí vem a questão do testemunho, por amor de ti enfrentamos as mortes todos os dias. Mas aí vem o versículo 37. Mas em todas essas coisas, somos o que, irmãos? Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós não somos mais do que vencedores, ponto. Ok? Somos mais do que vencedores. Não. Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pelo fato de Cristo estar em nós, nós temos condição de seguir na nossa caminhada. Porque Ele está em nós. Por isso estou convencido. Olha, o que convence o escritor? É a vida que ele leva? É os bens que ele tem? É a saúde que ele conquistou? São as dificuldades que ele superou? O que convence ele? O que convence ele? O fato de que Cristo nos reconciliou com Deus e que Cristo está dentro de... Isso convence ele. Convence ele de quê? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós somos inculpáveis e livres de qualquer acusação. Isso é um fundamento, irmãos. Sem esse fundamento fica difícil viver. Entendeu? É melhor abandonar a fé, porque não tem fundamento, você vai ficar maluco, porque aí você vai passar por uma dificuldade muito grande, como vários aqui passaram, como os vários na internet passaram. Você vai passar por uma dificuldade muito grande, então você vai questionar a sua fé. Vai questionar a sua vida, a sua consciência, se você é abençoado ou não. Aí não dá, aí fica ruim de viver. E como eu já falei, aquele versículo bíblico, né, é preciso saber viver. Não tem esse versículo na Bíblia? É preciso saber viver. Tem que saber viver inculpável, livre de qualquer acusação. Livre de qualquer acusação. Beleza. Para onde o texto nos leva? E é aqui que eu termino. Para onde o texto nos leva? Versículo 23. Né? Versículo 23. Colossenses 1, 23. Ele nos leva para a ideia da perseverança. Demanda-se de nós que perseveremos na fé. Que fé, irmãos? Na fé que foi construída em cima dessa certeza. Qual certeza? De que Cristo é que garante a nossa salvação. De que Cristo nos reconciliou. De que Cristo nos guia. De que Ele tem recompensa para nós. Aconteça o que acontecer, se você nasceu de novo, Deus tem uma recompensa para você. Amém, irmãos? Amém. E esta recompensa é na eternidade. Não é amanhã, ou depois de amanhã. Ah, mas no dia seguinte eu saí daquele culto, o pastor falou que eu tinha uma recompensa, cheguei em casa, o advogado me ligou e uma herança de 40 anos foi liberada. Bom para você, graças a Deus. Lembre-se de nós quando entrares no teu reino. Compartilhe com seus amigos. Que bom. Bom seria se todos nós recebêssemos uma ligação dessa. Ou então o camarada depois da oração, né, da bênção apostólica, eu fui para casa, fui no hospital, e a doença sumiu. Que bom, cara. Isso não quer dizer que isso é a recompensa. A recompensa é muito maior, irmãos. É novos céus e nova terra. Vida eterna após o porvir. Mas se você receber herança ou for curado, nós nos alegraremos. Amém. Com certeza. Ficaremos felizes pra caramba. Poxa, será maravilhoso perceber que pelo menos entre nós alguém prospera. Alguém avança. Alguém melhora. Nossa vida está apoiada sobre um fundamento sólido e seguro. Cristo é a rocha. Irmãos, pense nesse texto. O Espírito de Deus está nos ajudando. Precisamos de uma fé sólida, transcendente,
que nos leva para o porvir. Cristo é a nossa segurança. E essa fé é, ao mesmo tempo, uma firme esperança de que o Senhor não nos abandonará. Ele não nos desamparará. Mesmo que nessa vida, às vezes, ficamos desamparados por diferentes circunstâncias. A obra de Jesus na nossa vida nos torna santos e reconciliados com Deus. Esse é o fundamento. É em cima desse fundamento que a gente faz todo o resto. Em cima dessa base, dessa sapata e desse pilar bem fundamentado, que a gente constrói todo o resto. E vai convivendo com as coisas. E vai enfrentando as dificuldades. Então aprenda, guarde no seu coração, anote, para você nunca mais esquecer. Nada é maior do que Cristo. Amém, irmãos? Nada é maior do que Cristo. Nada é maior do que o Senhor. Nada, absolutamente nada é maior do que Cristo. Portanto, não se afaste da esperança do Evangelho. Aconteça o que acontecer, volte para o Evangelho, volte para o texto, volte para a palavra, volte para os seus irmãos, para que o Espírito de Deus aqueça o seu coração. E assim perseveraremos na fé. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé.